Bom, pessoal, então, oficialmente, começando, porque começou a gravar, tá? A dinâmica desse curso, eu não falei, acabei não falando na aula passada, porque eu não tinha exatamente dessa forma na minha cabeça, é o seguinte, eu vou projetar aqui o curso. Deixa eu ver. Calma aí. Guia do Chrome. Pronto. Guia do Chrome. Tá aqui. A gente está na força elétrica e campo elétrico. Então, a estrutura do site vai ser nesses termos, tá? Embora não esteja tudo aberto para vocês. Então, tem um tema, um objetivo, as lições que vocês, em princípio, deveriam seguir. A aula de hoje é todo um capítulo, praticamente, do livro do Survey, que a gente está seguindo, né? Começa do capítulo 1, vai até o 7. Então, é coisa pra caramba. As lições que são feitas, conteúdo que está no Moodle, com gravações de aula, etc. Tá? Agora que eu quero chegar aqui. Material dos professores, embaixo. Bom, tá como estudante, então é o que vocês estão vendo, tá? Essas aula 1 e aula 2 são aulas que eu tinha já de 2018, quando foi a última vez que eu dei essa disciplina. Por enquanto, essas aulas elas estão casando com cronograma. Geralmente é isso mesmo, tá? Então, tem a aula 1 e 2. E o tema de hoje envolve aulas 1 e 2. E aí eu coloquei também o roteiro da aula 5 da semana 2. Coloquei isso ontem, tá? O que eu vou fazer aqui bom, não vou abrir aqui, tá? Mas vocês abrirem, vocês têm acesso a esse material. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rápida explicação na parte 1 de todo o conteúdo, quer dizer, capítulo 1 inteiro, né? Então, tem que ser um conteúdo bem resumido, do tema, ou dos temas, e dentro dessa aula 1 e 2, eu costumo resolver problemas. Então, eu vou pegar um ou outro problemas representativos, ou que acha interessante, que tem uma dificuldade matemática e conceitual um pouquinho maior, e a ideia é trabalhar com esses problemas na aula síncrona, logo depois da parte 1, que é a explicação. Aí na aula e também nessas aulas, 1, 2, etc., eu coloquei um exercícios complementares no fim da aula. Então, a ideia boa é, se vocês não tiverem dúvidas sobre a lista de revisão que vocês têm que fazer, né? É obrigatório, vocês têm que entregar. Então, a ideia minha é pegar alguns desses exercícios no final do material e resolver para vocês, ou resolver com vocês. Vocês vão auxiliar, vocês vão tentar fazer. Então, eu não é simplesmente eu vou chegar e falar, eu vou resolver esse problema. Eu quero, assim, que todo mundo tente resolver, comece a fazer. Se tiver dificuldade, vai perguntando, tá? Então, eu quero que vocês façam isso nas aulas de quinta-feira. Hoje a dinâmica é um pouquinho diferente, é a aula mais expositiva. Embora a qualquer momento vocês possam interromper para fazer perguntas, fazer observações, né? Porque às vezes estou lá no quadro, estou escrevendo lá umas coisas e tem coisa errada, né? Então você chama lá a atenção, né? Você chama a atenção do professor. Então tudo isso é como se fosse uma aula presencial, tá? Então fica aqui. E nesse roteiro, quando disponibilizar a gravação e eu colocar no YouTube, eu vou colocar o link do YouTube nesse roteiro, tá? Embora alguns professores coloquem, quer dizer, tem um espaço aqui, sim, material dos professores, onde a gente estava, aulas gravadas, tá? Eu acho que não há necessidade de eu colocar aqui aulas gravadas. Eu coloco no material, um lugar só, tá? Onde vocês têm acesso.
Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Então, essa vai ser a dinâmica, tá? Eu vou para o quadro hoje, para a lousa. E falar sobre o tema de hoje. E de alguma forma que eu vou ter que abrir o... Não tem como, eu vou ter que abrir o material. E... Deixa eu ver onde que eu vou abrir o material. Pode ser que não... Tá, eu abri o material. E quando eu resolver os dois problemas propostos, eu projeto para vocês dar uma olhada, tá? Embora, de novo, vocês podem ir lá no Moodle e vocês têm acesso ao material, tá? Então, a primeira parte que eu chamo de revisão, né? Quer dizer, não dá para fazer uma grande revisão em uma hora, mas é pegar uma ideia geral, uma visão geral de certos aspectos aqui do tema. É o começo do eletromagnetismo. Tá? Tem coisas que vocês precisam ler o material, por exemplo, minhas aulas 1 e 2, acho que é um bom começo, tá? Eu coloco de forma resumida, mas as informações importantes estão lá. É diferente, obviamente, de pegar um livro e ler, tá? Mas as coisas principais estão lá. Então, começo de tudo, né? Questões históricas, é falar sobre carga elétrica. Tá? A grande vantagem de viver hoje, numa época como hoje, talvez seja mais fácil a gente entender um pouquinho melhor o que é a carga elétrica no seguinte sentido: um objeto está carregado. Do ponto de vista microscópico, nós sabemos que tudo é formado por átomos. E que, na verdade, átomos são formados por partículas fundamentais ou não necessariamente fundamentais, mas menores, né? Que tem uma unidade, tem uma, digamos assim, uma vida própria. Um próton não é um fundamental, mas ele tem uma existência própria dele, né? Ele tem uma identidade própria. Nêutron, mesma coisa, etc. Tudo bem? Então, hoje a gente sabe que qualquer carga que você tiver, o objeto está carregado, então a carga que eu vou representar com a letra Q minúscula ou maiúscula, geralmente é isso, necessariamente, né, olha a palavra, necessariamente é múltiplo inteiro de uma carga fundamental. Essa carga fundamental, né, fiz um módulo para dizer que é o módulo da carga do elétron. Agora, tem uma coisa que é difícil na física, e agora também não vai fugir, é o seguinte: definir certas coisas na física, ou tentar entender as coisas fundamentais, não é fácil, tá? Por exemplo, eu tenho um elétron. Qual é a carga do elétron? Menos E. Aí eu tento imaginar um elétron. Como é que seria um elétron sem carga elétrica? O que é a carga elétrica? Por elétron dizer que está carregado com carga menos E. Você poderia pensar que o neutrino, que é um cara meio parente, né, do elétron, e na verdade é um cara sem carga. Então, se colocar um do lado do outro, né, como é que é a cara de um, cara do outro? Essas perguntas nós não fazemos, tá? Exceto quando você já toma várias cervejas ali, né, já está num papo, altos papos, né, para filosofar. Porque não dá para imaginar isso. Simplesmente existe, é assim que funciona. Natureza é assim, tá? Agora, o fato dele ter carga positiva ou negativo, carga negativa, carga positiva, significa que existem forças, tá?
E o mais interessante daqui é que cargas elétricas, porque tem outros tipos de cargas elétricas, vêm em dois tipos. Ah, mas por quê? Não se pergunta isso também, a não ser que você vá fazer física fundamental, teórica, abstrata, ou quase filosofia. Não se pergunta isso. Tem, existe, é assim. E sendo assim, a pergunta que nós podemos fazer é: o que acontece se esses objetos se encontram, estão próximos, etc. Que é todo um fenômeno, todos os fenômenos que acontecem de eletromagnetismo, tá? Quem são os caras que criam todos esses fenômenos? As coisas acontecem. São as cargas elétricas. Inclusive, campo magnético. Você tem um campo magnético da Terra, tá? O campo magnético só existe por causa da carga elétrica. A gente vai ver na segunda parte do curso que é carga elétrica em movimento, que gera campo magnético. Aí, um aluno já pode pensar, mas movimento é uma coisa que depende de referencial. Uma coisa que está parada no meu referencial pode não estar parado no outro referencial. Então, tem campo elétrico no outro referencial? Tem, tá? Mas tudo isso, o eletromagnetismo de Maxwell, aquelas 4 equaçõezinhas bonitas de Maxwell, dão conta disso. Então, vocês não precisam se preocupar. O que vocês precisam fazer é entender que é assim que funciona. Tudo bem? Bom, e aí vem a primeira pergunta, que é: tenho duas cargas próximas. E aí, o que acontece quando duas cargas estão próximas? Todo mundo, né? Não precisa ser aluno de BCT e muito menos de fenômenos eletromagnéticos para saber que existe uma força de interação entre essas duas cargas, que pode ser repulsiva ou atrativa. Vai depender da combinação do sinal. Mais, menos, menos, repele. Mais ou menos, atrai. Isso é conhecido como a lei de Coulomb. É uma lei fundamental da natureza, envolvendo atração, repulsão eletrostática. Tá? Então, só rapidamente aqui, que eu vou fazer. Então, vamos supor que eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2. Por alguma razão, na hora de desenhar vetor força, etc., a gente tem que falar o sinal, porque se não falar o sinal da carga, a gente não sabe se é repulsão ou atração. Então, geralmente eu gosto de escolher carga positiva, não sei porquê. Embora positivo não tem nada a ver com o termo positivo, no sentido assim, uma coisa é muito positiva, outra coisa é muito negativa. Né? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? E aí, o que acontece quando essas duas cargas estão próximas? Bom, aqui, como a gente está no nível, alto nível, eu já vou pensar em situações que não tem duas cargas, tem 3 cargas, tem distribuição de cargas, etc. Né? Então, eu vou fazer a lei de Coulomb de uma forma um pouquinho mais sofisticada, que é de uma forma vetorial. Tá? O que isso quer dizer? Primeiro, eu preciso saber a posição desses caras. Para saber a posição desses caras, a primeira coisa que eu faço é, eu tenho um sistema de coordenadas, posso colocar onde quiser meu zero, minha origem do sistema de coordenadas, certo? Vou colocar aqui, minha origem. A partir do momento que eu tenho a origem, eu posso criar, escrever os vetores posição da carga Q1, que eu vou chamar de R1, vetor, e a posição R2, que é esse cara aqui. Certo? E aí, tudo bem. Aí, eu posso criar um vetor auxiliar que vai de 1 para 2, que é esse, escrever, desenhar no cor azul, diferenciar, que vem da carga Q1 até a carga Q2, e eu vou chamar esse vetor de R12. Tá? Só o nome que
D. Claro, essa altura do campeonato, vocês já fizeram uma revisão, né, ou de vetores, ou já foram, né, fizeram geometria analítica, etc., você já sabe, né? R1 mais R12, trombinha no rabinho do cara, papá, ele vai igual R2, que parte do rabo do primeiro, trombinha do último. Então, isso aqui quer dizer que R1 mais R12 igual R2. De forma que o que eu chamei de R12 é R2 menos R1. Tá? O módulo desse cara dá a distância. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque força é uma grandeza vetorial. E agora eu vou falar da lei de Coulomb. Finalmente eu vou enunciar a lei de Coulomb para duas partículas fundamentais. Quer dizer, cargas pontuais, desculpa, não são fundamentais. Cargas pontuais ou pontiformes. Né? A lei de Coulomb diz que a força que age, vou escrever aqui, sobre Q2 está na mesma direção que o 1 e Q1 e Q2. Então, está nessa direção aqui. Tá? E, então, a força que 1 causa em 2, vetor igual. É uma constante que é 1 sobre 4πε0, ninguém precisa decorar, mas 1 sobre 4πε0 no sistema internacional, que é 9 vezes 10 a nona, ou 8,99 vezes 10 a nona, algo que vocês vão ficar com isso na cabeça o tempo todo, vão sonhar e vai aparecer esse 1 sobre 4πε0, tá? Que eu imagino. E é 1 sobre 4πε0. Tamanho está no vácuo. Se a gente for para o material, esse cara muda e algumas coisas mudam para a força elétrica. Tá? E o que Coulomb diz? Coulomb diz que esse cara vai depender das cargas Q1, Q2, nesse caso, tomei como positivas, tá? E vai depender também, tá? Exatamente R12, que é a distância entre os dois, ao quadrado. É muito, ou igual, a força gravitacional na escala astronômica, que é a lei da gravitação universal de Newton. É 1 sobre R ao quadrado. Esse quadrado que é 2, é 2,0000000, vai embora, é quase, até onde a gente saiba, é exatamente 2. Tá? Por que a natureza é assim? Tá? A gente não questiona. E tá faltando quem? É vetor esse cara. Do lado direito eu tenho que colocar o vetor. Como ele está na direção de R12 e no sentido de R12, então eu vou criar o meu versor R12, que é vetor unitário nessa direção aqui. Tá? Agora, qual é a força aqui que 1 sente? É o contrário. São repulsivos, né? Então, eu tenho a força F21. Aí a grande pergunta pergunta de no real, porque é fácil responder. F12 mais F21 formam par ação-reação? Sim ou não? Sim. Sim. Não. Sim. Talvez. Pode ser. Depende. Sim. Formam par ação-reação. Portanto, tem a mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários. Tá? Isso é Coulomb, lei de Coulomb, pensando em duas cargas pontiformes. Tá? Eu posso ter situações mais elaboradas, mais complexas. Por exemplo, posso colocar mais cargas. Né? Se eu colocar mais cargas, por exemplo, posso colocar uma carga Q3 aqui. E essa carga agora vai ser negativa, só para variar um pouquinho. Né? Se a carga Q3, então eu tenho um vetor aqui, R3, e a força agora entre Q2 e Q3
eu tenho uma força que é na mesma direção, que é F, o 3 está aplicado em cima de 2. Aí tem lei de Coulomb de novo, mas só que envolvendo essas duas cargas. Tá? Qual é a força que Q2 sente? É a soma vetorial desse vetor, F12, com F32. Tá? Se eu tiver N cargas e pegar uma das cargas, ela vai sentir a força de N menos uma cargas. Tá? De todo mundo. Sempre 2 a 2, e no final do dia você tem que somar vetorialmente. Tudo bem? Eu posso ter uma situação diferente também, que é mais complexa ainda, que a gente vai analisar, mas não no ponto de vista da força, é quando eu tiver uma distribuição, por exemplo, contínua de cargas. Falar em distribuição contínua de cargas é uma coisa meio, assim, a gente tem que forçar um pouquinho, porque do ponto de vista da física, eu apaguei aqui, mas se você tem um objeto carregado, é impossível você ter um objeto carregado de uma maneira contínua. Por quê? Se você olhar do ponto de vista atômico, são partículas. Na verdade, você tem falta de elétrons se a carga é positiva, excesso de elétrons se a carga é negativa. Se eu pegar, por exemplo, um material, um metal, por exemplo, um outro material, né, que não estou falando aqui de íons, estou pensando em eletrizar um corpo. Então, eu estou colocando elétron ou retirando elétron, que é o cara que anda. Tudo bem? Então, se você olhar do ponto de vista microscópico, não tem um contínuo. Mas como a quantidade é enorme e se a estrutura é pequenininha, então, do ponto de vista prático, na hora de fazer as contas, é como se fosse um contínuo, tá? Bom, e aí tem um aspecto aqui também, que é seguinte, o que faz com que, deixa eu apagar aqui essa força, fica uma coisa mais limpa. O que faz com que F12, quer dizer, a partícula de carga Q2, sinta a presença da carga Q1? Bom, relativamente, guardado suas devidas proporções, é igual ao fato de eu estar preso aqui na Terra. Ou, se eu solto um objeto, esse objeto cai. Por que esse objeto cai? Por causa da força gravitacional. No caso da força gravitacional, só tem um tipo de carga, entre aspas, que é a massa. E essa massa só é positiva. Então, tanto faz se eu gosto de uma determinada pessoa, se eu não gosto, se tem massa, quer dizer, todas as pessoas têm massa, então eu sou atraído por essa pessoa. E essa pessoa é atraída por mim. Então, todos nós somos atrativos. No caso da carga, não, porque tem aquele lance de positivo e negativo. Então, você pode ser repelido, pode ser atraído. Mas como isso acontece se a gente não está em contato? Como é que um cara sente ao outro? Mesma coisa aqui. Por que esse objeto cai? É porque existe algo que nós muitas vezes confundimos, nós falamos aceleração da gravidade. Tá. A aceleração da gravidade é essa aceleração aqui, desprezando resistência do ar. Essa aceleração é G, aceleração. Só que o G, vetorzinho, ele pode ser aceleração. Mas se eu estou parado aqui, tem o G. Esse G não está acelerado o corpo. Tá? Esse G é campo gravitacional. Quem produziu esse campo gravitacional? A Terra.
Eu tenho massa, então eu produzo campo gravitacional? Sim, eu também produzo campo gravitacional. E se vocês estiverem ao alcance do meu campo gravitacional, não tem como. Vocês vão ser atraídos. Tá? Só que a força gravitacional é ridiculamente pequena comparada com força elétrica quando o objeto não está, evidentemente, neutro. Tá? Então, a força gravitacional é importante quando eu tenho um objeto enorme, como a Terra. E a carga elétrica não, basta ter uma carga na presença da outra ali que não dá para ignorar, tá? Como a gente se ignora aí, né? Eu tô andando na rua, tem um monte de gente, tudo bem, teoricamente eu sou atraído, mas eu não vou chegar lá para uma pessoa, né, chegar perto e falar, desculpe, é a física, tá? Eu tô sendo atraído por você. Não é minha culpa. Não dá para falar isso, tá bom? E quem faz isso? É o campo elétrico, que tem uma analogia muito grande com o campo gravitacional. Cantada não funciona, viu? Infelizmente, a vida... Mas, enfim. O que é esse campo gravitacional? Tendo uma carga, essa carga produz. E outra pergunta que você não faz o que é esse campo? Eu enxergo? Né? Como é que cara que tem? Não dá. Não dá. O que dá é sentir o efeito do campo gravitacional ou do campo elétrico. Como que eu sei que tem um campo gravitacional aqui? Opa, caiu. É um jeito de saber, tá? Então, se um objeto tem massa, produz campo gravitacional. Se um objeto tem carga elétrica, produz um campo elétrico, tá? Então, essa carga Q1 está produzindo um campo elétrico em todo espaço. E, em particular, ele está produzindo, o Q1, um campo elétrico na região de onde está Q2. Tá? Na verdade, aqui tem as chamadas linhas de campo, que eu não vou falar, eu explico cuidadosamente no material, depois que eu falar sobre campo elétrico. Então, esse cara é radial, de uma partícula, pontiforme, e o campo elétrico de Q1, que eu vou chamar de E1, nesse ponto onde está Q2, ele está radial, na mesma direção, né, de R12, e como é positiva a carga, o campo elétrico é saindo. O campo gravitacional é o contrário, é atraindo. Tá? E se eu tivesse uma carga negativa, campo elétrico seria para dentro. Campo elétrico. Tudo bem? Então, você tem um E1. Independentemente de ter Q2, você tem um E1. Olha lá. Tá? Como que eu sei que tem um campo elétrico lá? Eu coloco uma carga Q2. E esse Q2 vai sentir uma força F12. Tá? Se eu souber a carga Q2, quanto que é, o resto é o campo elétrico. Tá? Então, nesse caso aqui, F12 igual a KE, Q1, R12 ao quadrado, versor R12, carga Q2. Tá? Esse sujeito, entre parênteses, é o meu E1. É o campo elétrico de uma carga pontiforme a uma distância R12 de onde eu estou medindo essa força. Tá? Agora, campo elétrico de uma partícula pontiforme, ou seja, ignora o tamanho, é simplesmente a constante, que é 1 sobre 4πε0,
a carga Q1 dividido pela distância ao quadrado, e a direção é a direção do ponto onde eu quero calcular o campo, eu estou achando o campo, até onde é a fonte do campo, que é a carga elétrica. Tá? E assim a gente calcula o campo elétrico de uma partícula pontiforme. Tudo bem? Aí, fazendo uma analogia com de novo, com fenômenos mecânicos, né? Por que lá em fenômenos mecânicos a gente não calcula campo gravitacional de, sei lá, um determinado objeto? Porque o objeto é massivo, tem massa. Tá? De novo, porque não adianta eu calcular campo gravitacional de um carro, porque isso é totalmente irrelevante. Tá? Só que, se o carro estiver carregado, é interessante calcular o campo elétrico desse carro. Se eu tenho uma esfera aqui, carregada, é interessante eu calcular o campo elétrico gerado pela essa esfera. Agora, campo gravitacional, você vai falar, não, é só acadêmico, não é tão importante assim, tá? Mas, os dois estão lá. E num curso de eletromagnetismo, calcular campo elétrico é uma tarefa que nós vamos fazer direto. Assim como calcular o campo magnético, que é o seu primo, digamos assim, né? É uma manifestação, né? Que, na verdade, um pode ser confundido com o outro, em determinadas situações. E boa parte do curso nós vamos fazer isso. Calcular campo elétrico, calcular campo magnético. Por quê? Porque se eu tenho um campo magnético ou elétrico gerado por um sistema de cargas, e se eu coloco uma carga pontiforme num ponto, eu sei a força que está agindo lá. Né? Não somente calcular a força, mas se eu tenho um campo elétrico, eu consigo construir outras grandezas. Por exemplo, eu posso construir uma energia eletromagnética, energia eletrostática. Tá? E para falar de energia eletrostática, mais para frente, a gente fala uma coisa também que, em fenômenos mecânicos, a gente não costuma falar, que é, a gente fala de energia potencial gravitacional. Mas a gente não fala de potencial gravitacional. Tá? E aqui, em eletromagnetismo, em eletrostática, a gente fala de potencial gravitacional e acaba sendo uma grandeza importante. Tá? Por exemplo, porque como é importante? Quando você enfia os dois dedos na tomada, você tem uma diferença de potencial eletrostático. E isso causa alguma coisa na vida de vocês, no corpo de vocês, certo? Então, são coisas que tem lá em fenômenos mecânicos também, só que nós não exploramos tanto, tudo bem? E aí, a grande questão aqui, às vezes, acaba sendo uma arte, quer dizer, arte pra gente, né, que a gente vai cobrar de vocês, é calcular campo elétrico de uma distribuição de cargas. Porque de uma carga única, tá aqui. Não preciso deduzir, tá aqui. Tá? Mas, e se eu tiver uma distribuição de cargas? Como eu calculo? E depois, a partir da aula da semana que vem, a chamada lei de Gauss, nós conseguimos, é uma técnica, quer dizer, a lei por si só tem um aspecto conceitual importante, mas também tem um outro aspecto que é prática, que decorre, que você consegue calcular o campo elétrico para certas situações. Tá? Por enquanto, a gente vai calcular na raça. Tudo bem? Então, a ideia é isso. Eu vou antes, falei que ia resolver dois problemas, né? Então, antes, eu vou resolver este problema, que é relativamente simples, né? Mas vamos aproveitar e fazer um aquecimento, trabalhar com versores, com projeção de vetores, fazer a somatória de forças, etc. Então, do ponto de vista didático, não é um problema que seja tão difícil assim, mas vamos lá. E também, difícil ou fácil é conceito relativo, né?
Então, vamos lá. O primeiro problema que eu vou resolver é esse aí, que é o exemplo 3 da aula 1, que é o arquivo aula01.pdf, tá? Eu tenho duas cargas, Q1, Q2, aqui embaixo, no eixo X. Uma é positiva, outra negativa, tem o mesmo módulo, tá? O módulo é Q, que é positivo. Aí eu tenho uma terceira carga que está sentada no eixo Y, na mediatriz. Q3, que é uma carga Q', que eu tomei como sendo positiva. Tá? Então, na verdade, é um sistema com 3 cargas. As cargas estão no vértices de um triângulo isósceles. Basicamente isso. Tá? Aí é solicitada a força resultante na carga Q3. Bom, na verdade, já está desenhado aí, né? Mas imagina que um problema só tem as 3 cargas e você tem que raciocinar. Então, vamos lá. Vou fazer a carga aqui. Eixo X, Y. A carga mais Q. A carga menos Q aqui. Q1. Q2. Tem uma carga Q3, que é igual a Q', que é uma carga positiva também. Bom, então, é uma situação que eu tenho que considerar a força resultante na carga Q3, e para isso, eu vou olhar a força, essa linha aqui, que liga Q1 e Q3, como as cargas são positivas, a força 1/3 está aqui. E aí, eu tenho que olhar essa carga Q2. Essa linha aqui, que junta Q3 com Q2, como a carga Q3 é positiva, Q2 é negativa, então a força é atrativa. Tá? F, carga 2 em cima de 3. Está acabando a tinta aqui. Tudo bem? Então, na verdade, é isto. E aí eu tenho que achar a força resultante. Como esse cara e esses caras aqui têm o mesmo módulo de carga, então tem simetria aqui, ou seja, o comprimento desse cara é igual ao comprimento desse. Por quê? Porque a distância também são iguais. Tá? Qual é essa distância? Eu chamo de R. Aqui é A, Y. Tudo bem? Então, eu quero achar a força resultante, que é 2 vetores, trombinha no rabinho, vulgo regra do paralelograma, né? E vai dar uma força resultante aqui, que é a soma de F13 mais F23. Vou criar um ângulo auxiliar aqui, que eu vou chamar de θ. Então, aqui vai ser θ. E aqui também, por simetria, vai ser, que eu tenho o mesmo comprimento, também é θ. Tá? Aí, quando eu vou fazer essa soma vetorial, eu posso perceber, antes de sair somando que nem um doido, perceber que eu tenho uma projeção desse cara no eixo X, eixo Y, projeção desse cara no eixo Y também, e esses caras se anulam. Tá? E o que sobrevive é a projeção de um, projeção do outro no eixo X. Então, F3, posso escrever como sendo 2 vezes o módulo de F13, por exemplo, aqui de cima, projeção no eixo Y em cosseno,
projeção no eixo X é seno de θ, tá? Direção X, positivo, então é versor I, certo? Deixa eu ver aqui a anotação aqui que eu estou usando. Tá, desculpa, não vai ter importância. Na notas de aula, por isso que é bom dar uma olhada, eu chamei esse ângulo aqui de θ, né? Agora eu chamei esse cara de θ. Então, eu vou chamar esse cara de alfa. Pronto, fazer diferente. Alfa. Tá? Seno de alfa. Tá bom? Alfa é esse ângulo aqui. Porque minha nota de aula eu chamei esse cara de θ. Tá? Então, esse cara é alfa, seno de alfa. O módulo de F1,3 é a constante 1 sobre 4πε0, a carga Q, a carga Q', distância ao quadrado, distância ER. Tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Duas coisas. Quem que é meu seno de alfa? Se eu olho aqui, seno de alfa está aqui. Cateto oposto ao ângulo, que é A, dividido pela hipotenusa, que é R. E se eu coloco o seno de alfa aqui, eu vou ter 1 sobre R ao cubo. Só que o R ao quadrado é A ao quadrado mais Y ao quadrado, famoso Pitágoras. Tá? O R é A ao quadrado mais Y ao quadrado raiz, que é, vou escrever aqui como sendo meio. Meio é raiz quadrada, certo? Bom, feito isto, F3 igual 2 vezes KE, QQ', na direção I, R ao cubo. Mas R é A ao quadrado mais Y ao quadrado elevado a meio. Isso ao cubo fica A ao quadrado mais Y ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Faltou o A. Tá aqui, do seno. Faltou o A do seno. E, se você quiser, geralmente a gente faz isso, né? A gente fica preguiçoso para carregar 1 sobre 4πε0, mas pelo menos no passo final, a gente deixar o professor bravo, né? Não tem motivos para ele descontar pontos. Você coloca o K, que é 1 sobre 4πε0. Aí você olha, simplifica, aqui fica 2. Tá? Então, o resultado final fica 1 sobre 2πε0, QQ', dividido por A ao quadrado mais Y ao quadrado elevado a 3 meios. E não pode esquecer de jeito nenhum o versor. Deixa eu escrever aqui, decente resultado final. 2. Tá? E QQ'. Bonitinho. Tá? Na direção Y. Tudo bem? Então, esse é um problema relativamente simples. É um problema relativamente simples, tá? Mas, para ter uma ideia, para ter um aquecimento. Em termos de campo elétrico, como é que fica esse cara, né? Em linguagem de campo elétrico? Bom, a resposta, obviamente, tem que estar igual, né? Mas o que muda aqui... Está feio pra caramba, né? Deixa eu voltar aqui. O que vai acontecer é que eu tenho uma carga positiva, vai produzir um campo elétrico na direção aqui que une o ponto onde eu quero calcular e a carga aqui, a fonte. Como a carga é mais,
o campo elétrico aqui é mais. Ou seja, saindo da carga, fugindo da carga. E aqui a carga é negativa, então o campo elétrico fica na direção, só que no sentido apontando para a fonte. É a carga E-. Tá? E qual é o módulo do campo elétrico? Os dois têm o mesmo módulo. E o módulo é a constante, a famosa, 1 sobre 4πε0, a carga Q, a distância ao quadrado. Tá? Só. Esse é o módulo. E aí, a partir do momento que eu coloco uma carga Q3, a carga Q3 vai sentir uma força. Essa força é a carga Q3 multiplicado pelo campo elétrico do E+, e o campo elétrico E-. Tá? E no resultado, quando soma, eu tenho a força resultante. Eu posso fazer uma outra coisa também antes, do ponto de vista conceitual. Eu pego o campo elétrico mais, campo elétrico E-, e somo os dois campos, tá? E somando os dois campos, o que eu tenho? Um campo resultante nesse ponto aqui. Qual é o campo resultante? É só fazer trombinha no rabinho aqui. Transporte sujeito para cá. Né? Fica a trombinha no rabinho. Aí eu tenho aqui E resultante. Tá? Esse é o campo elétrico efetivo. É o que a carga Q3 vai sentir. Se eu coloco a carga Q3 multiplicado por esse campo elétrico, que tem que dar esse cara aqui. Tudo bem? Então, é tudo relativamente simples. Aqui, eu tenho uma situação que tenho duas cargas, mais e menos, e estou calculando o campo elétrico nesse ponto aqui. Mas as coisas podem ser mais, digamos, divertidas. Tá? Quão divertidas depende da criatividade nossa aí, né? Para pedir para calcular campo elétrico de várias distribuições. Algumas nós conseguimos fazer, outras analiticamente não. Tá? Precisa de um computador, precisa fazer numericamente. Bom, então falando nisso, o que a gente consegue fazer aqui é calcular, isso é clássico, todo livro faz, campo elétrico de um anel de raio R. E a informação importantíssima aqui para vocês, que esse anel é uniformemente carregado com carga Q, e nesse caso aqui, Q maior que zero. Eu gosto de desenhar Q maior que zero, que o vetor sempre aponta para fora. Né? Mas se for negativo, é só inverter o sentido dos vetores campo elétrico, nesse caso aí. Obtenha o campo elétrico dessa distribuição de cargas num ponto P. Então, está aqui o ponto P. Esse ponto P está localizado no eixo Z, e esse eixo Z passa pelo centro do anel. E, obviamente, esse eixo Z é perpendicular ao anel que está em repouso no plano XY. Tá? Então, a geometria é isso. Tem um anel. O centro do anel passa o eixo Z. Eu tenho um ponto no eixo Z. Qual é o campo elétrico nesse ponto? Tá? É isso que eu quero. E isso que eu vou calcular. Então, vamos lá. Antes disso, alguma dúvida que eu discuti aqui? Se vocês tiverem dúvidas, tá? Podem abrir o microfone e perguntar. Não é que está gravando, vocês podem ficar tímidos aí, não precisam não, tá? Tá tudo bem? Finalmente, pelo menos meia dúzia falando. Não tô sozinho aqui. Não tô ficando doido. Então, vamos lá.
Só para fazer um intervalinho de respirar, intervalo mental, né, da cabeça, é o seguinte, por enquanto, eu falei lá do atendimento, mas uma coisa que eu posso fazer às terças-feiras é, como essa aula é mais expositiva sobre 2 notas de aula, é coisa pra caramba, eu deixo depois da regência, quando terminar a regência, são uns 5 minutinhos aí para tomar uma água e dar uma descansada, mas eu deixo a sala aberta, tirar dúvidas sobre o conteúdo das aulas. Então, nessa aula aqui são aulas 1 e 2. Então, a pessoa tem uma dúvida, eu acho que dúvida pontual, dúvida específica, né? Acho que é o momento de tirar. Tá bom? Combinado assim? Então, na semana que vem, tem lei de Gauss e aplicações de lei de Gauss. São 2 aulas. Lei de Gauss, quando eu introduzo, é uma aula mais curta, e aplicações, onde eu faço várias aplicações, uma aula mais longa. Tá? Uma aula de 1 hora, eu vou falar rapidamente o que é a lei de Gauss e fazer uma aplicação ou outra. Não vou fazer tudo, não tem como. Tá? E a lei de Gauss também, eu vou ter que introduzir ou apresentar de uma forma bastante resumida também, não com tanta prosa que eu faço nas minhas notas de aula. Tá? Mas dúvidas ficam nas notas, e se ficarem dúvidas, atendimento terça-feira, logo depois dessa aula aqui, que seria a regência. Tá? E quinta-feira, reforçando, eu vou pegar aqueles problemas que estão no final das minhas notas e resolver um problema ou outro com vocês, tá? Aí vai ser uma coisa muito interessante, aqui a gente está com 55 pessoas, mas na aula de quinta-feira esse número vai reduzir, porque os grupos vão ser divididos. Eu quero fazer uma experiência legal que, por exemplo, meus filhos fazem nas aulas remotas. Todo mundo com a câmera aberta, bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Por quê? Porque vai ser uma aula interativa, tá? Então, cada um vai tentar resolver o problema, vai mostrar o caderno, se for o caso, falar, estou tentando fazer isso aqui, mas não estou conseguindo. Tudo bem, combinado? Todo mundo com... tá, tudo bem. Se não tem câmera, paciência, mas eu acho que a maioria tem. E outra coisa, vocês podem entrar, se for o caso, via celular também, né? Porque celular tem câmera. Tá? Então, dá para entrar. É possível. Bom, agora que a gente respirou, esqueceram o que eu vou fazer, né? Mas eu não esqueci. Eu tenho um anel com carga Q. Então, vou desenhar aqui mais no canto. E não está muito bonito, mas tudo bem. Não é curso de artes aqui, né? Tudo bem? Z. Raio. Vou fazer aqui o eixo. Se aqui é X, aqui é Y. Regra da mão direita, é bom vocês saberem. Coordenada destrógeno, que vale a regra da mão direita. Quando você vai de X, que está saindo do quadro, para Y, o Z tem que ser para cima. Tá? Na hora de desenhar os 3 eixos, tomem cuidado, porque quando entrar na parte de magnetismo, a gente vai precisar de produto vetorial. Tá? Então, a gente já vai acostumando aqui. X para fora, Y para a direita, X indo para Y, os 4 dedos, o Z, polegar, aponta para cima, é a direção de Z. Tá? Bom, eu falei que o campo elétrico é constante Q sobre R ao quadrado, o módulo do campo elétrico. E a direção, sentido, a gente sabe que é na direção da fonte da carga, e o sentido positivo ou negativo depende da carga. Tá? Isso que eu falei. Mas eu não falei como é que é o campo elétrico de um anel, a gente tem que calcular. O que na física geralmente vale? Se eu tenho essa expressão, isso deve valer para uma carga pequenininha. O que é uma carga pequenininha?
uma carga infinitesimal, tá? Então, se eu tenho uma carga infinitesimal dq, então, em algum ponto, a uma distância r, o campo elétrico eu vou chamar aqui de dE, porque tem outras cargas contribuindo com o campo elétrico nesse ponto. Mas o dE vai ser KE dq sobre r ao quadrado. E r é a distância aqui. Tranquilo? Tranquilos quanto a isso? Bom, feito isso, sabendo disso, o que eu vou fazer? Coisas que eu sei fazer. O que eu sei fazer? Calcular o campo elétrico de uma carga infinitesimal. Então, eu venho aqui, pego um pedacinho dl do material, do anel, que tem um raio, que tem um ângulo d θ. Aí esse cara deve ter uma carga dq. E aí esse carga dq vai produzir um campo elétrico dE aqui em cima. Deixa eu pegar também de novo o que eu chamei de θ e o que não. Bom, chamei esse cara agora, igual ao anterior, esse cara de alfa. Tudo bem? A ideia aqui, o que é? É que é anel. Mas se não fosse anel, fosse um disco, imagina vocês pedindo uma pizza, uma festa, com todos os alunos, só que vocês pediram uma pizza. Aí vai ter que dividir, tá? Então, esse dθ vai ser o ângulo da fatia que você recebeu, tá? E o dl é o comprimento da borda da pizza, tá? Só que a pizza foi dividida em muitos pedaços, a borda é pequenininha. Quando é pequenininha, eu chamo de dl. Como o ângulo é pequeno, eu chamo de dθ. Tá? Isso é simples, é nomenclatura, só, por enquanto. Tá bom? Então tem que entender a geometria aqui que está acontecendo. Campo é dE. Conheço o dE? Sei. É constante KE, o dq, sobre r ao quadrado, e está numa direção aqui que eu vou chamar de R chapéu. Tá bom? Para lá. Só que eu não tenho só esse pedaço, essa quantidade de carga. Eu tenho carga aqui, aqui, aqui. Ou seja, total. Tá? E aí, em algum momento, eu vou ter um cara diagonalmente oposto que vai produzir um campo elétrico para cá. D', ângulo alfa também. Tá? E assim por diante. Ou seja, no final do dia, o campo elétrico resultante, eu vou ter que somar vetores que estão girando um cone aqui em torno do eixo Z. É um cone. Cone invertido, né? De cabeça para baixo. E você tem que somar todo mundo. Tá? Se somar todo mundo, o que acontece? Eu posso pegar esse cara, projetar num eixo paralelo ao anel, esse cara também. E no eixo perpendicular, que é o eixo Z, esse cara também. Aí o que acontece? A soma desse mata a soma do outro. E no final, o campo elétrico resultante vai ser na direção de Z. Tá? Como o campo resultante na direção de Z, eu já sei, por causa da simetria, então eu só vou somar caras que apontam para cima. Tá? Então, essa contribuição para cima é dE resultante, que é módulo de dE cosseno
cosseno de alfa, achei aqui, DE resultante é módulo do DE, cosseno de alfa na direção K, que é eixo Z. Tá? É isso que acontece. Só que eu não tenho só essa carga. A projeção desse campo elétrico no eixo Z. Eu tenho de todo o anel. Então, eu tenho que somar. Só que essa soma é em cima de cara infinitesimal, pequenininho. Como que eu faço para somar cara pequenininho? Eu integro. Tá? Então, o que eu tenho aqui é E resultante é integral de D e resultante, que é igual módulo de DE cosseno de alfa na direção K'. Tá? Agora, o módulo de DE é 1 sobre 4πε0, tá? dq r ao quadrado, o cosseno de alfa, o alfa está aqui. Isso aqui é z, cosseno de alfa é cateto adjacente a um ângulo dividido pelo hipotenusa. Então, cosseno de alfa é z sobre r. Então, cosseno de alfa é z sobre r. Então, aqui fica r ao cubo, na direção K, e a somatória aqui é integral. Tá? Sobre todas as cargas. Bom, aí, não sei se eu vou precisar limpar, acho que não vou precisar limpar. Aqui vem uma parte que vai depender, tá? Desse dq aqui, que eu tenho que trabalhar com esse dq. O que é dq? Quantidade de carga que tem aqui, tá? Eu consigo representar essa quantidade de carga em termos da densidade de cargas. Por exemplo, nesse caso eu estou falando de um anel. Então, a distribuição de cargas é linear, tá? Então, nesse caso aqui, a densidade de cargas é lambda, que é dq dl. Se ele fosse disco, eu tenho dq sobre uma área infinitesimal. E se fosse volume, eu tenho um ρ, que é dq dividido pelo dq/dv, volume infinitesimal. É densidade. Só que densidade não precisa necessariamente ser constante. Mas, neste caso, é constante. Mas por que é constante? Porque o problema disse que é constante. E se não fosse constante, isso que eu fiz aqui, argumentos de simetria, não ia funcionar. Tá? Então, para funcionar, tem que ser constante. Bom, ele falou que a carga total é Q, se vocês olharem o problema. Então, o lambda vai ser Q pelo comprimento do anel. O anel tem raio R, comprimentos tem 2πr. Tá? Então, daqui, olhando isto, dq pode ser escrito como... outra coisa também. dq dl é Q sobre 2πr. Por quê? Porque lambda é constante. Agora, quando eu olho aqui no retângulo, eu tenho dq dl é Q sobre 2πr. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui? Expulsar os matemáticos... Essa piada está ficando velha, né? Mas expulsar os matemáticos da sala, tá? E passar o dl multiplicando para cá. Então, vai ficar dq, vai ficar Q sobre 2πr
DL. Esse DL é a borda, é o comprimento da borda da sua pizza, que dividiu aí com 50 a 60 pessoas. Tá bom? E aí eu vou substituir esse cara DQ por isto aqui dentro. Tá? Aí o E resultante vai ser constante KE sai, porque é constante. O R, não importa onde você esteja no anel, é equidistante ao ponto P aqui em cima. Então, é uma constante. Tá? Então, R ao cubo sai. E DQ, o Z sai também, que é constante. E o DQ é Q, que é constante. 2πr. E vai sobrar o DL. Alguém tem que sobrar aqui, porque eu estou integrando, né? Então, eu tenho um diferencial DL e estou integrando sobre ele, que é o DL. Tudo bem? Quem que é o DL? Esse tamaninho, que é a bordinha da pizza. Deixa eu desenhar a bordinha da pizza aqui. Uma vez na vida, pelo menos. Então, vou pegar esse anel que está aqui e transportar para cá. Não está com cara de anel, mas deve ser anel. Esse ângulo aqui deteta, porque é infinitesimal. Esse comprimento aqui é TL. O anel tem raio R. DL, em função de θ, como é que eu escrevo? Ele é DL igual R de θ. Tá? E aí eu boto esse sujeito aqui. Então, isso aqui é igual a R integral de dθ. De onde a onde tem que integrar? De 0 a 2π. Para dar a volta completa. 0, 2π. Tá? Nessa brincadeira aqui, o R está no numerador. Cancela esse R, denominador. Integral de dθ de 0 a 2π. Vocês já estão, né? Bastante craques. Então, o resultado aqui vai ser E, resultante, vai ser KE, que eu vou deixar escrever 1 sobre... Não vou escrever ainda, KE. Deixa KE aqui. KE, constante, 1 sobre epsilon, 1 sobre 4π epsilon 0. A Q, Z. 2π vai embora com 2π daqui. Essa integral vai dar 2π. Vai embora. E vai ficar R ao cubo. Mas R ao quadrado é Z quadrado mais R ao quadrado. Então, vai ficar R ao quadrado mais Z ao quadrado 3,5 na direção de Z positivo, que é, faltou aqui de novo, vocês vão ter notas descontadas se não colocar, né, igual a um vetor com escalar, tem que tomar um cuidado, está aqui para dizer qual é a direção, o sentido esse cara se encontra, tá bom? Na verdade, como já é a expressão final, vou deixar de ser preguiçoso e escrever 1 sobre 4π epsilon 0. Então, é isso aqui. Tá bom? Tudo bem? Então, esse é um resultado final. Bom, antes de encerrar a aula, duas coisas. Primeiro, alguma dúvida? Tranquilo?
Fácil, fácil, fácil. Beleza, fácil. Tá? Tranquilo, fácil, legal. Ótimo, assim que eu gosto. Tudo bem? Se não tem, deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Esse aqui tá feio, mas... Ó, tome cuidado que estou apagando aqui, tá? Escreveu DR. Esse tipo de coisa. Ou escreveu DA depois. A gente vai fazer isso direto, né? Mas é sempre bom, em vez de decorar, entender o que está acontecendo, tá? O que eu vou fazer aqui é analisar duas situações, tá? Então, raio aqui. Anel. Lambda maior que zero. Origem. Deixa eu ver. Professor? Professor? Tamanho Z. Professor Canete? Campo elétrico. Esse cara aqui. Tudo bem? Ele aponta para cima. Correto? Aí vamos supor uma situação que ele esteja, ponto P, muito próximo do anel. Aqui embaixo. Então, Z pequeno. Tá? E aí, acho que meu... Tá sério? Ninguém... Eu acho que o microfone aqui... Eu acho que eu fiz o seguinte. Eu estava testando um microfone aqui. Eu achei que eu estava configurando de um jeito e eu tirei, porque não estou usando. Então, eu acho que só tem um jeito agora. Eu tenho que sair. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar aqui o que eu estou falando, e se tiver dúvida, pelo chat, e aí, na hora de depois de encerrar aqui, eu saio e entro de novo, tá? Porque agora vai ficar assim. Foi sem querer, porque eu queria usar o microfone novo que eu comprei, decente, né, de lapela, mas eu dei uma aula antes com o YouTube, aí fiquei em dúvida se ia dar caca. Então eu falei, não, vou deixar quieto. E aí eu entrei aqui no Meet e acho que está desconfigurado. Tá bom? Então, só para finalizar aqui, é o seguinte. Então, o chat eu estou vendo aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos eu estou vendo. Por que a derivada de L em relação ao θ é igual ao raio? Não, você tem isso. Dθ. Esse aqui é raio. Você tem um dl. O dl é r dθ. É uma relação, para mim é direto. Por exemplo, se o dθ for grande, eu tenho r θ. E se θ for, por exemplo, 2π, aí eu vou ter o comprimento inteiro, que é r vezes 2π, que é 2πr. Tá? Então, é uma relação meio direta aí do comprimento da borda ser o raio multiplicado pelo raio. Desculpa, o raio multiplicado pelo ângulo. Tá? Tem que pegar a figura e pensar que o comprimento é 2πr. Se vocês quiserem, é isso aqui, ó. Raio, comprimento total, L. L é 2πr. Tá? Alguma dúvida quanto a isso? Acho que não. Então, ao invés de escrever, eu vou escrever θ. Tá? E aí vai ficar comprimento infinitesimal, vai ficar dθr. Estou diferenciando. Tá?
É um jeito de ver também. Talvez tenha outro jeito de ver, mas agora no momento é isso que eu estou pensando. Bom, isso é uma dúvida específica. Eu acho assim que tem que parar e pensar um pouquinho, e senão a gente vê isso com cuidado. Mas a ideia aqui é o seguinte: Z pequenininho. Só que eu vou colocar uma carga negativa aqui. Aqui. Se eu colocar uma carga negativa, o campo elétrico está para cima. E para cima. Multiplicado pela carga negativa, a força fica para baixo. Então, a força fica para baixo. Tá? E, quando eu estou aqui embaixo, o campo elétrico, ele é simétrico. Então, ele é para cá. A carga negativa é para cima. Tá? Então, se a gente jogar uma partícula negativa bem próximo do centro do anel, o que vai acontecer? Um movimento harmônico simples. Ele vai ficar, a partícula, a carga negativa vai ficar oscilando. E a gente consegue calcular o período da oscilação olhando só a força resultante. Isso é uma coisa. Tudo bem? É que já teve problemas desse tipo aí no curso de eletromagnetismo, tá? É a partir daqui. A outra coisa é você olhar essa expressão, em vez de estar muito perto, você fica muito longe do anel. Se você ficar muito longe do anel, esse termo aqui, calma aí, muito perto, esse cara fica fica aproximadamente 1 sobre 4π epsilon 0, que R ao cubo, Z na direção K. Fica assim. Tá? Agora, se você estiver muito longe, esse termo aqui vai ficar 1 sobre R quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3,5 é igual a... Vou tirar o Z, fica Z ao cubo, R quadrado sobre Z ao quadrado, mais 1, 3,5. Tem um Z aqui em cima, Z. Tá? Esse termo vai a 1, no limite Z muito maior que R. Então, esse cara fica 1 sobre Z ao quadrado. Então, se você estiver muito longe do anel, o campo elétrico resultante vai tender a ser 1 sobre 4π epsilon 0 Q sobre Z ao quadrado na direção K. Ou seja, campo elétrico de uma carga pontiforme. Tá? E com razão, se você estiver longe, se vocês me mostraram um anel de longe, para mim vai ser um cara pontual. Tá? Primeira explicação é do Z pequeno, é isso? Z pequeno. Tá, Z pequeno. Vamos voltar. Z pequeno é engraçado, né? Z pequeno, tá bom? Não é nome de ninguém. É Z dividido por R quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3,5. Né? Esse termo, com Z pequeno, o R quadrado ganha. Então, o denominador desse cara é Z sobre R quadrado mais Z ao quadrado 3,5. Vai ser... Deixa eu fazer com cuidado. Z. Agora, eu vou tirar o R quadrado daqui, vai ficar R ao cubo. 1 mais Z quadrado, R quadrado, 3,5. Certo? É igual. É igual. Matematicamente, igual. No limite que R é muito maior que Z ou Z é muito menor que R, esse termo aqui é desprezível. Portanto, esse aqui vai como Z sobre R ao cubo. Aí eu tenho essa expressão aqui. Tá? Z sobre R ao cubo. E aí, o campo elétrico está aqui. Se eu tenho uma carga negativa, a força resultante em cima dessa carga vai ser
1 sobre 4π epsilon zero, Q, deixa eu chamar essa carga aqui de Q', e Q' negativo. Então, eu vou escrever módulo de Q' com sinal explícito aqui. R ao cubo, Z na direção K. Tudo bem? É isso que eu falei. Essa força menos constante, 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 constante. Tá? Então, posso chamar esse cara de K da mola? Então, fica menos K da mola vezes Z. Isso é a força elástica da mola. Então, se eu coloco uma carga negativa próxima do centro, o que acontece é um movimento de oscilação. Tá? É isso que acontece. Tudo bem? E na situação... Bom, tem uma coisa que está esquisita aí que você escreveu, né, Guilherme? dq igual a Q não existe, né? Se está assim, não existe. Tá? Se tiver assim, matematicamente, tá? Isso não existe. Quer dizer, existe, mas... existe, mas não está certo, né? Então, tem toda uma passagem, né? Não sei se eu fui cuidadoso aqui, se eu perdi, acho que não perdi nada, porque o meu resultado está batendo. Bom, o resultado meu está batendo com o meu resultado, então tudo bem, tem que bater mesmo. Mas eu tomei um devido cuidado para trabalhar com... Ah, tá, integral de dq, tá. É que... tá. Só que é o seguinte, está valendo nesse caso porque tudo é constante. Em algum momento da vida, vocês vão trabalhar com esse lambda variando, ou sigma variando, ou rho variando com os parâmetros, ou seja, dependendo do ponto a ponto. Se isso estiver acontecendo, integral de dq não é Q. Não dá para escrever. Você tem que fazer isso que eu fiz, em função de lambda, ou sigma, ou rho, e, se for constante, tirar da integral. Se não for constante, tem que integrar, tá? Por exemplo, um problema de barra, eu acho que é um problema que eu resolvo. Mas acho que a barra é constante. Mas se a densidade da barra, lambda, depender de x, tá? Tem que fazer isso aqui. Não tem como, tá? Eu, às vezes, sou cuidadoso demais com a matemática, né? Então, às vezes, os alunos podem pensar, mas por que ele complica tanto? Né? Porque eu tento deixar a coisa mais geral. Ou seja, se aparecer um problema que lambda, por exemplo, dependa de posição, eu consigo resolver. Mas, claro, que nesse caso específico, se lambda dependesse do ângulo, a simetria que eu tenho já era. Tá? Mas eu deixo no final da aula para calcular o campo elétrico de uma placa. Tá? A placa ela pode ter uma densidade que é radial, dependendo do raio. Por exemplo, mais próximo do centro tem um valor maior, mais afastado o outro valor. Mas ele tem a simetria de circular. Então, na hora de fazer cancelamento, continua valendo. Mas, na hora de integrar, eu tenho que tomar cuidado, porque o sigma não é mais constante, depende de R. A mesma coisa o ρ. O ρ pode depender de R. Tá? Se depender de θ, não vai ter mais simetria. Então, a gente não consegue resolver. Tudo bem? Bom, então é isso. Uma pena que não posso ouvi-los, mas da próxima vez eu vou... Deixa o microfone lá quieto, por enquanto, porque eu acho que o som não está tão ruim assim, né? Que a minha câmera acho que capta bem. Então, eu vou tentar arrumar isso. Tudo bem? Então, eu vou fazer um intervalinho de 5 minutos, eu vou ter que sair, para ver se eu acerto as coisas.
e depois quem tiver dúvidas específicas sobre o conteúdo da aula que eu falei aqui, expus hoje, ou do conteúdo das minhas notas de aula 1 e 2, então acho que é um momento bom. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui e nós nos veremos na quinta-feira. Lembrando que na quinta, na medida do possível, C3 das 4 às 5 e o grupo C4 das 5 às 6, porque eu quero trabalhar com um grupo menor de alunos, tá? E de preferência todos bonitinhos com a câmera ligada. Tudo bem? Então, um abraço e até a quinta-feira. Tchau, tchau. Eu vou sair aqui para a gravação.